Bom dia, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisãozinha do conteúdo de conjunções, certo? Porque como eu expliquei para vocês, o TD do mês de junho, ele vai ser um TD de conteúdos de revisões. Então, vai cair advérbio, que foi o que a gente estudou no mês passado, certo? A gente fez prova, já fizemos questões e atividades sobre advérbio, e a gente vai rever alguns pontos aqui de conjunções, certo? Então, vamos lá. Conjunções e locuções conjuntivas, o que é isso? Então, as conjunções, elas têm função muito parecida com as das preposições, pois sem elas, usaríamos frases inteiras, fechadas e soltas, o que causaria perda de sentido. As conjunções, então, elas permitem a união de frases, completando e ampliando o seu sentido. Ou seja, qual é a função de uma conjunção? Unir as frases, unir o sentido no outro, porque vocês vão reparar que sem as conjunções, as frases não vão ter sentido. Vamos ver por quê. Funções das conjunções, elas vão ligar as orações. Aqui, Maria foi ao shopping e comprou um livro. Ela fez uma coisa e fez outra. Qual é a conjunção aí? A vogal é, que está juntando essas duas orações, certo? Elas ligam termos de igual valor. Maria e Joana foram ao shopping e compraram um livro. Comemos uma pipoca e um chocolate no cinema. Então, em todos esses exemplos aí, qual é a conjunção? A vogal é. Não é isso? Porque ela está juntando, ela está ligando as orações, uns termos e outros. Porque se não tivesse, para poder dizer que são duas pessoas, Maria e Joana, aí tem Maria e Joana foram ao shopping, compraram um livro. Se não tivesse essas vogais, Não, ia ser Maria e Joana sabem. Entendeu? Maria foi ao shopping, comprou um livro. Uma coisa só. Tinha que ter uma ligação, né? É justamente a função das conjunções são essas. Certo? Vamos ver aqui, As conjunções, portanto, são palavras que possuem um efeito de ligação, mas não de palavra com palavra, como as preposições, mas de oração com oração. Nicolas e eu fomos à cantina e compramos duas coxinhas. O I aqui juntou essas duas orações, de que eu e Nicolas fomos à cantina e fizemos o quê? Compramos duas coxinhas, certo? Olha aqui esse quadrinho do H, né? Não consigo me concentrar. Acho que tenho muitas coisas na cabeça. Sei que isso acontece com qualquer um, mas odeio quando acontece comigo. Eu queria que você fizesse uma coisa, mas não sei o que é. Você lembra o que era? Sim, você queria que eu fosse até a taverna beber com meus amigos. Pode parar, não era nada disso. Olha aqui. As conjunções coordenativas, o que é isso? As conjunções coordenativas, pessoal, as orações de período composto por coordenação são aquelas que têm o mesmo valor ou estão no mesmo nível. Exemplo, João acordou cedo. João tomou café. Tem aqui a palavra aqui ligando a ação que ele fez. João acordou cedo e tomou café, certo? Agora aqui, conjunções coordenativas. Então, como a gente viu, as conjunções coordenativas, elas estabelecem relações de igualdade entre dois elementos da frase ou entre orações independentes. Vamos ver aqui uns exemplos de conjunções, Nós temos aqui a classificação, a gente vai ter conjunção aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas e alternativas. As conjunções aditivas, o e o nem, né? Qual é o seu significado? É a ideia de adição e acrescentando, é aquilo que eu falei, né? João acordou cedo e tomou café. Eu adicionei, eu acrescentei uma informação. Exemplo, rosas e girassóis são as flores preferidas de Ana. Nas conjunções adversativas, quais são os exemplos de conjunções? Mas, porém,
todavia, contudo. E dá a ideia de quê? Uma ideia de oposição. Exemplo, Cláudio fez o suco, mas não bebeu. Percebam que a conjunção está ligando duas ideias. O Cláudio fez o suco, não bebeu. Só que eu usei o mas para dar aquela ideia de oposição. Juntei essas duas informações. Tá? As conjunções explicativas. Por quê? Pois, portanto, ela vai dar a ideia de quê? De explicação e de justificativa. Exemplo. Ande depressa, pois está atrasado. Juntei essa informação de ande depressa e está atrasado com o pois, com a ideia de explicação, de uma justificativa. Certo? As conclusivas. Portanto, por isso, pois, logo, né? Que vai dar aquela ideia justamente de conclusão. Estudei muito, por isso consegui boas notas. Juntei aqui a informação de estudei muito e consegui boas notas. Então a minha conjunção é o que? O por isso. As alternativas. Ou, quer. Exemplo. Ela vai dar o que? Uma ideia de opção, né? De exclusão. Exemplo aqui, ó. Ou vamos à escola de ônibus ou de bicicleta. Ou uma coisa ou outra. Juntei essas duas informações de vamos à escola de ônibus ou de bicicleta, com ou. Certo? Então, gente, é um conteúdo que é muito simples. Vocês vão perceber que as conjunções é justamente isso. É só ligar uma oração, uma ideia com a outra. Tá bom? Rapidinho aqui. O outro quadrinho aqui do H. Eu sei que você tem problemas, mas... você tem problemas em pegar no sono, mas a maioria das pessoas contam carneirinhos. Aquele lixo já está ali há dias e está começando a feder. Incrível que você é capaz de suportar quando está engripado. Daqui, ó, mas, certo? Ligando uma ideia à outra. Vamos aqui. As conjunções subordinativas, o que é isso? Elas vão servir, gente, para introduzir orações subordinadas, certo? Então, as conjunções subordinativas, elas também vão relacionar as duas orações. Como assim? Só que nesse caso, uma oração é a principal e a outra é a subordinada. Exemplo aqui, ó. João faltou à aula hoje. João estava doente. Como é que a gente fica isso? Como João estava doente, ele faltou à aula hoje. Então, qual é a minha conjunção aí? O como, porque eu já estou dando a explicação. Para não dizer, João faltou à aula hoje, João estava doente. Então, como João estava doente, ele faltou à aula hoje. Qual é a oração principal aí? Não, a oração principal. Como João estava doente. O foco aqui, principal, é ele está doente. A consequência foi ele fazer o quê? Faltar a aula. Então, faltar a aula não é subordinada da oração principal? Subordinada é aquilo que é dependente da outra. João faltou a aula por algum motivo. Por quê? Porque ele estava doente. E qual foi a conclusão dele estar doente? Faltar a aula. Só que eu já comecei com a conjunção de como, já expliquei. Como João estava doente, faltou a aula. Vamos ver aqui o quadrinho, ó, das explicações. Ó, conjunções subordinativas. As de causa, porque, visto que, já que, como, vai dar a ideia de causa, de motivo. Exemplo aqui, escreviam cartas visto que não havia telefone. Já que não havia telefone, certo? Para finais, para que, a fim de que, né? Da ideia de finalidade. Organizei a prateleira para que coubessem mais livros. Certo? Então, percebam aqui que ele vai dar a oração principal. No caso aqui, ó, escreviam cartas, é a oração principal. Eles escreviam carta, já que não havia telefone. Ela organizou a prateleira. Organizou para quê? Para que coubessem mais livros. Certo? Então percebe que a função das condições é justamente só isso. Só dessa ideia de ligação de uma ideia com a outra. As
é justamente aquela ideia de condição. Se, caso, desde que, a menos que, exemplo, as plantas crescerão logo se a regarmos todo dia, tem uma condição. As plantas vão crescer todo dia, mas qual é a condição? Que tem que regar todo dia, certo? As proporcionais é justamente a ideia de proporção. A proporção que, a medida que, exemplo aqui, as luzes se acendiam à medida que anoitecia. Por que as luzes se acendiam? Porque estava anoitecendo, certo? E as concessivas, né? É aquela ideia que vai apresentar uma exceção à regra. Exemplo aqui, ó. Ele permanecia brincando, ainda que sentisse sono. Ainda que, embora, mesmo que, então, ele permanecia brincando, mesmo que ainda sentisse sono. Só estou ligando uma oração à outra, certo? Gente, é muito fácil de identificar as conjunções das frases, certo? A gente vai ter o quê? As temporais, né, que vai dar aquela ideia de tempo. As comparativas, que vai fazer uma comparação. As consecutivas, né, que vai ser aquela coisa de sequência. Oi. As combinações são quando termina uma frase para ligar. Justamente, aconteceu isso, porque teve isso. Ela fez isso, junto com isso. Aí dentro das combinações afirmativas, né? Isso, vai dar essa ideia, né? Certo? Como a gente viu aqui, ó. Terminei a prova quando o sinal tocou. Ela só terminou a prova o quê? Quando o sinal tocou. Então, quando aqui está juntando a ideia de ter terminado a prova. E quando o sinal tocou. E o sinal tocou. Certo? Ali, ó. A Alice é tão alta quanto o irmão. Aquela ideia de comparação, né? Como, assim como, mais do que, menos do que. Essa ideia de comparação. Certo? Exemplo aqui, ó. O rapaz estava tão nervoso que gaguejava. Ele não só estava nervoso, ele estava tão nervoso, certo? Ó. As locuções conjuntivas. As locuções conjuntivas são um conjunto de duas ou mais palavras que agrupadas podem atuar como conjunção. Exemplo aqui. Estava atrasada de forma que... Voltei logo. Qual é a minha conjunção aí? De forma que... Voltei logo. Está juntando a ideia de que ela estava atrasada e que ela voltou logo. Certo? Aqui, ó. Então, vamos relembrar. As conjunções, elas podem ser coordenadas e podem ser subordinadas. Nas coordenadas, a gente tem o quê? Aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas e alternativas. Já as subordinadas, causais, finais, condicionais, proporcionais, concessivas, temporais, comparativas, consecutivas, conformativas e integrantes, certo? A gente está revisando ele aqui rapidamente, esse conteúdo, porque de fato ele é bem simples, certo? E lembrar a vocês que, pessoal, e lembrando que esse conteúdo vocês vão encontrar também na gramática de vocês, ele começa a partir da página 180, certo? Vai explicar tudo isso que a gente viu no slide, tem na gramática explicada direitinho, certo? E como atividade, vocês vão fazer a página 184, 185, 186 e tem uma partezinha, uma questãozinha na 187, tá? Tudo sobre conjunções, tá muito simples, porque é só pesquisar pela gramática mesmo que tem as explicações, certo? Lembrando, pessoal, que como esses conteúdos são de revisão, toda aula foi uma revisão. Então, eu vou parar para fazer uma revisão? Não, por quê? Porque toda aula já foi uma revisão. A gente está só revisando conteúdos que a gente já sabe, certo? Então, lembrando os meninos do online, vocês sabem que a atividade é somente resposta como sempre, certo? Vocês vão me enviar pelo Google Classroom, como sempre sabem, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem uma mensagem no Google Classroom que eu estarei respondendo vocês. E lembrando,
O TD de português, a maioria das questões é sobre o quê? Advérbio, que vocês já viram, já fizemos até TD sobre isso, e aqui conjunções, certo? No mais, fiquem bem, qualquer coisa me manda mensagem. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau!